Capítulo 51. O julgamento dos gênios, os poderosos golems de pedra negra. Este poder, ele pôde facilmente derrotar o meu eu anterior. Lu Yuan cerrou os punhos e murmurou para si mesmo. Ele não esperava ganhar tanto entrando nos restos mortais desta vez. A melhora foi grande demais. Com minha força física atual, eu deveria ser capaz de usar a pedra da lua, certo? Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele tirou a pedra da lua do espaço da runa de batalha. Com um pensamento, a pedra da lua se transformou em uma luz verde e se fundiu ao corpo de Lu Yuan. Na névoa branca, uma enorme cadeia genética se erguia. A sombra da pedra da lua apareceu ao redor da cadeia genética, e uma luz verde escura fluiu e lentamente se integrou à cadeia genética. Lu Yuan podia sentir uma força poderosa entrando em seu corpo. Sua pele, ossos, músculos e órgãos internos estavam melhorando rapidamente. Só parou quando aumentou cerca de 30%. Ele podia sentir que seu corpo havia se tornado mais forte, mais poderoso e mais ágil. Essa foi uma melhoria completa. É o reforço do equipamento do chefe. É tão forte. Ele revelou um sorriso surpreso. Mesmo que seja um soldado com o mesmo gene de elite, receio que, mesmo que seu refinamento seja 10% ou 20% maior, ele pode não ser páreo para mim, certo? Bip. Assim que Lu Yuan ficou agradavelmente surpreso, a voz no céu soou novamente. Foi detectado que o teste 11.9201 passou no teste de elite de nível 4 e obteve o direito de abrir o teste dos gênios. Deseja abri-lo? Lu Yuan ficou chocado e voltou-se com a surpresa de sua melhora. Existe um julgamento de nível superior. O julgamento dos gênios. Em outras palavras, ainda não posso ser considerado um gênio? Lu Yuan achava que já era um gênio. Seus olhos brilharam e ele revelou um sorriso confiante. Já que chegamos até aqui, vamos ver como é o julgamento dos gênios. Que comece o julgamento dos gênios. Lu Yuan estava muito confiante agora. Ele sentia que estava muito forte agora. Bum! Um estrondo alto veio do céu, diferente do som mecânico original. Desta vez, uma voz aguda foi ouvida. Participante 11.9201, comece o teste de gênio. Do lado de fora da Torre Stonemone, nas ruínas. Neste momento, o número de guerreiros genéticos fora da torre havia aumentado. Ao lado de Zhuo Ming e do jovem de cabelos dourados estava um homem de aparência comum, com cabelos pretos curtos. Ele também foi um dos companheiros de equipe de Zhuo Ming. Neste momento, uma voz soou, o candidato às 22.203, iniciando o teste de elite. O jovem de cabelos dourados disse. Mais uma pessoa entrou na prova de elite. Esta é a 19ª, certo? Sim, o 19º Zhuo Ming assentiu. Um homem de cabelo preto curto disse. O líder ainda não saiu. Será que o teste de elite já foi ativado? Acho que está definitivamente aberto. 100 golems de pedra definitivamente não são páreo para o nosso líder, mas ele é do tipo guardião, afinal. Levará muito tempo para matar 100 golems de pedra. Talvez este às 22.203 seja o nosso líder, Zhuo Ming analisou. É possível, o jovem de cabelos dourados assentiu. Ah, mas Ame e os outros ainda não saíram. Com a força deles, receio que não consigam passar no teste de nível 3. Se ele não tivesse saído depois de tanto tempo, deveria ter morrido e ido embora. O homem de cabelo preto curto suspirou. Zhuo Ming e o jovem de cabelos dourados ficaram em silêncio. O jovem loiro balançou a cabeça. Se Ame e os outros não disseram nada, a força do pequeno Yu deve estar acima do nível 2. Ele ainda não saiu. Receio que ele não consiga se conter e desafie o nível 3. O teste do nível 3 definitivamente não é algo que ele consiga passar. Ainda sou muito ganancioso. Zhuo Ming também sorriu. Se você morrer, não terá nada. Finalmente entendi que, na terra de origem, quanto mais ganancioso você for, mais fácil será morrer. Toda vez que você morrer, não poderá entrar na terra de origem por pelo menos algumas semanas. Isso criará uma enorme lacuna entre você e os outros. Riu o jovem loiro.
Infelizmente, às vezes a ganância das pessoas não pode ser controlada por elas mesmas. Zhuo Ming e o jovem de cabelo preto curto concordaram com a cabeça. Eles não sabem que não devem ser gananciosos? Entretanto, quando confrontado com tal situação, não era algo que ele pudesse controlar apenas porque queria. Enquanto conversavam, de repente ouviu-se um grande estrondo. Todos ficaram atordoados e olharam para o céu, surpresos. Zhuo Ming arregalou os olhos. O que aconteceu? Houve um trovão. O jovem de cabelos dourados ficou estupefato. Há trovões nas ruínas. Quando eles estavam atordoados, uma voz alta soou. O participante 11.9201 iniciou o teste de gênio. Fora das ruínas, a atmosfera de repente caiu em um silêncio mortal. Um momento depois, a multidão estava em alvoroço. Os kobolds, elfos, homens gatos e humanos exclamaram em choque. O julgamento dos gênios? Não é o julgamento da elite? Será que é de um nível mais alto que o teste de elite? Espere, X9201. Este participante do teste não é o primeiro a iniciar o teste de elite? Número 11.9201. Quem é ele? Um humano. Elfo, homem-gato ou homem com cabeça de cachorro. Ele deveria ser um especialista famoso, certo? Todos discutiam animadamente, tentando adivinhar quem era esse 11.9201 que foi o primeiro a abrir o teste de elite e agora o teste de gênio. Dentro da Torre Stonemone. Depois que Lu Yuan iniciou o teste dos gênios, no chão branco acinzentado, cerca de 20 metros à sua frente, um homem de pedra completamente preto se formou lentamente. Depois que o homem de pedra negra apareceu, ele não correu em direção a Lu Yuan imediatamente. O movimento de suas mãos e pés parecia tão suave quanto nuvens flutuantes e água corrente. Era diferente dos golems de pedra do teste anterior, e não havia nenhuma sensação de rigidez. Pareciam ser pessoas vivas. O homem de pedra abriu os pés, cerrou os punhos e fez um gesto estranho com o punho para Lu Yuan. Lu Yuan ficou atordoado. Isso era uma técnica corporal. Os golems de pedra no teste dos gêmeos realmente sabiam como usar técnicas corporais? Enquanto Lu Yuan ainda estava atordoado, o homem de pedra pisou no chão e avançou em direção a Lu Yuan como uma sombra negra. Ele cruzou a distância de 20 metros em um instante e chegou na frente de Lu Yuan. O rosto do homem de pedra negra permaneceu inexpressivo. Ele girou o corpo e exerceu força, golpeando Lu Yuan com o punho direito. Estrondo. Um vendaval girou em torno de seu punho, trazendo consigo uma força extremamente poderosa. As pupilas de Lu Yuan se contraíram. Que velocidade! Quanta força! Ele nem teve tempo de erguer a espada. Seu corpo inteiro ficou tenso quando ele deu um tapa no braço do homem de pedra negra. O punho do homem de pedra moveu-se para o lado e passou raspando pela orelha de Lu Yuan. O vento forte cortou alguns fios de cabelo de Lu Yuan, fazendo seu rosto doer. Além disso, sua palma também ficou um pouco dormente devido ao impacto. Após errar o primeiro golpe, o homem de pedra negra pisou no chão e deu mais um passo à frente. Levantou o joelho esquerdo e acertou com força o abdômen de Lu Yuan. Lu Yuan foi arremessado para trás por mais de 10 metros. Ele cambaleou alguns passos para trás no chão antes de conseguir se estabilizar. Um traço de sangue escorreu do canto de sua boca, e seu rosto estava ligeiramente pálido. Ele sentiu uma dor excruciante no abdômen, como se todos os seus órgãos internos estivessem irrompidos. Este era o oponente do julgamento dos gênios. Ele era muito forte. Lu Yuan ficou extremamente chocado. Assim que esse pensamento passou por sua mente, o homem de pedra negra se transformou em uma sombra negra novamente e avançou contra ele antes que ele pudesse limpar o sangue do canto da boca. As pupilas de Lu Yuan se contraíram e uma pitada de surpresa apareceu em seu rosto. Droga! Você nem deixa uma saída? Ele agarrou sua espada pesada com força com as duas mãos e deu um passo à frente. Seu corpo de ferro negro foi ativado ao limite, e ele ativou o método de aplicação de força da espada mortal do exército. A espada pesada desferiu um golpe para a frente. Lu Yuan, que havia melhorado bastante, também era extremamente rápido.
Ele desenhou uma luz negra no ar, e o vento da espada era extremamente cortante. No entanto, quando a espada pesada se aproximou do Homem de Pedra Negra, seu corpo se contorceu estranhamente. Seu corpo tremeu e ele deu um passo para o lado, mas sua velocidade não diminuiu nem um pouco. Ele correu em direção a Lu Yuan novamente. Os olhos de Lu Yuan se estreitaram ligeiramente. Ele exerceu força com as duas mãos, e a espada mudou de direção, desenhando um arco no ar e cortando seu pescoço. O Homem de Pedra Negra estendeu de repente a mão esquerda e tocou a espada pesada de Lu Yuan. Com um leve movimento, a espada pesada de Lu Yuan foi desviada. Ele cerrou o punho direito e deu um soco no peito de Lu Yuan. Bum! O peito de Lu Yuan estava apertado e seus ossos estalavam. A força enorme o fez voar para trás mais de 10 metros, e ele caiu pesadamente no chão. Uma dor aguda veio do seu peito, e a expressão de Lu Yuan ficou feia. O osso do peito dele estava quebrado. Mesmo com minha defesa forte, não consigo bloqueá-lo. Como ataques desse desgraçado pode ser tão forte? Antes que Lu Yuan tivesse tempo de pensar, o rugido soou novamente. O Homem de Pedra Negra apareceu na frente dele e pisou forte com o pé direito na cabeça de Lu Yuan. Os pelos das costas de Lu Yuan se arrepiaram enquanto ele começava a suar frio. Ele rolou e desviou para o lado. Os pés do Homem de Pedra Negra pisaram no chão. Quando ele os afastou, o chão ficou como uma rachadura fina, como uma teia de aranha. Capítulo 52. Força de Aço Negro. Lu Yuan aproveitou a oportunidade para se levantar e recuar. Olhou cautelosamente para o golem negro à distância e pegou uma gota de essência de Pedra da Lua para consumir. O poder suave da essência da Pedra da Lua fluiu pelo corpo de Lu Yuan, e o poder de cura começou a curar o abdômen e o peito de Lu Yuan. Seu estômago e peito estavam quentes, e a dor desapareceu lentamente. O golem de Pedra Negra avançou novamente. A expressão de Lu Yuan era grave. Ele recuou, resistindo com grande dificuldade aos ataques tempestuosos do Homem de Pedra Negra. Ele se sentiu sortudo. Felizmente, antes de aceitar o teste de gênio, ele teve uma grande melhora. Se ele ainda fosse tão forte quanto antes, ele poderia ter sido morto pela primeira onda de ataques. Entretanto, mesmo que ele tivesse melhorado muito, a força e a velocidade do golem negro ainda eram muito maiores que as dele. Não apenas seu corpo era forte, mas até mesmo sua habilidade de combate era inferior à dele. Lu Yuan mal conseguiu resistir aos poderosos ataques do golem negro. Felizmente, ele ainda tinha outros trunfos. Lu Yuan bloqueou um golpe forte do golem negro e recuou. Aproveitando o fato de que o golem negro não o havia alcançado, uma poção negra apareceu na mão de Lu Yuan. Poção de aprimoramento de defesa superior. Depois de beber a poção de defesa superior, Lu Yuan pegou a poção de aumento de velocidade e a poção de aumento de força. Todas eram poções de qualidade superior. Ele bebeu as poções uma a uma. De repente, uma forte força espiritual surgiu no corpo de Lu Yuan. O medicamento fez efeito e seus vários aspectos continuaram a melhorar, aumentando em mais de 30%. Essa melhora fez Lu Yuan franzir a testa levemente. Originalmente, poções superiores podiam aumentar a força em cerca de 50%, mas agora só podiam aumentá-la em 30%. Provavelmente isso ocorreu porque a força atual de Lu Yuan era um tanto poderosa, então o aumento de força pareceu ser menor. Porém, mesmo que aumentasse em 30%, já era quase o suficiente. Lu Yuan sorriu para os golems de Pedra Negra que estavam avançando contra ele novamente. Desta vez, vamos ver se você consegue bloqueá-lo. Ele se virou e avançou, sua espada pesada cortando como uma aura ainda mais poderosa e feroz do que antes. Olá! A luz da espada aproximou-se rapidamente do pescoço do Homem de Pedra Negra. Rugido. O golem de rocha negra rugiu de raiva e levantou o punho para receber o ataque. Estrondo. Ouviu-se o som de metal colidindo. Lu Yuan e o Homem de Pedra Negra deram alguns passos para trás ao mesmo tempo. Lu Yuan brandiu sua espada pesada, sentindo-se chocado.
Ele não esperava que, mesmo depois de usar a poção, ele só chegaria ao mesmo nível do Homem de Pedra Negra. Não era de se admirar que o Golem Negro quase o tivesse esmagado. Seria essa a dificuldade do julgamento dos gênios? O Golem de Pedra Negra parecia impassível. Após ser empurrado para trás por Lu Yuan, rugiu e se transformou em uma sombra negra novamente, avançando em sua direção. Lu Yuan respirou fundo e foi até ele. Os dois continuaram a se chocar no chão branco acinzentado, e o som de metal se chocando ecoava continuamente. Mais de 10 minutos depois, Lu Yuan respirou fundo e pegou outro cristal espiritual para absorver, reabastecendo o poder espiritual que estava quase esgotado. A espada pesada em sua mão estava lascada. A defesa do Homem de Pedra Negra era forte demais. Mesmo uma espada pesada de elite não seria capaz de deixá-lo ileso. Entretanto, naquele momento, o corpo do Golem de Pedra Negra também tinha muitas pequenas rachaduras. Suas mãos, em particular, estavam cobertas de um grande número de rachaduras devido às constantes colisões com a espada pesada. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Embora esse cara fosse muito forte, ele também não era fraco agora. Ele poderia esgotá-lo até a morte. Nesse momento, a expressão de Lu Yuan mudou. Ele podia sentir os efeitos da droga passando. Os efeitos da poção haviam terminado. Ele rapidamente pegou algumas garrafas de poções de alta qualidade e as usou antes que o Homem de Pedra Negra corresse novamente. Seu coração doía. Para passar neste nível de teste, ele usou centenas de milhares de poções. Uma batalha rápida. Lu Yuan atacou o Golem de Pedra Negra novamente. A batalha continuou e mais 10 minutos se passaram. A espada pesada de Lu Yuan estava ainda mais desgastada, e as mãos do Golem de Pedra Negra foram quebradas por Lu Yuan. Com ambas as mãos quebradas, o Golem de Pedra Negra conseguiu resistir por mais um tempo com suas requintadas técnicas de pernas. Mas no final, sua cabeça ainda foi esmagada por Lu Yuan. Ao ver o Golem de Pedra Negra cair no chão, Lu Yuan engasgou e limpou o sangue do canto da boca. Ele olhou para a garra de besouro lascada na lâmina e não conseguiu evitar sorrir. Ele não esperava que essa batalha fosse tão difícil. Mesmo depois de beber a poção, ele ainda estava ferido e sua arma estava quase destruída. Não apenas isso, mas ele também absorveu mais de 10 cristais espirituais. Se não fosse pelo fato de que seu poder espiritual nunca se esgotaria, ele teria perdido mesmo se tivesse bebido uma poção de alta qualidade. Este julgamento de gênios não é um pouco difícil demais. Lu Yuan sentiu como se tivesse sofrido um golpe. Ele pensava que era um gênio. No final, ele teve que trapacear para entrar no teste de nível 1. Teste de nível 1 de gênio concluído, recompensa: 100 gotas de essência de pedra da lua. Força do aço negro. No ar, na frente de Lu Yuan, apareceram 100 gotas de essência de pedra da lua e um pedaço de cristal branco. Lu Yuan ficou atordoado e revelou uma expressão de espanto. Técnica corporal. Existe realmente uma recompensa para a técnica corporal. Lu Yuan agora dominava 2 tipos de habilidades físicas. Eram boxe militar e espada militar mortal. Essas 2 técnicas corporais correspondiam à técnica do punho e à técnica da espada. Melhorou muito a habilidade de combate corpo a corpo e a esgrima de Lu Yuan. Além disso, essas 2 habilidades físicas eram muito úteis no controle da própria força, permitindo que Lu Yuan exercesse quase 100% da força de seu corpo. Se um guerreiro genético comum quisesse dominar tal técnica sem um sistema de aprendizado sistemático, levaria muito tempo. Pode-se dizer que essas 2 habilidades físicas eram muito preciosas. Até mesmo o Império do Bordo Vermelho alertaria ao usuário para mantê-lo estritamente e não espalhá-lo. Eu me pergunto quão forte é essa força de aço negro. Lu Yuan pegou o cristal branco com curiosidade. A informação sobre a força do aço negro foi transmitida à mente de Lu Yuan. Força do aço negro. Uma técnica física transmitida pela civilização Stonemone. Somente os gênios da raça Stonemone são qualificados para cultivá-la.
Ao dominar todos os grupos de poder em seu corpo para exercer força, eles podem obter um poder que excede os limites de seu corpo. Havia 4 níveis no total. O primeiro nível consistia em controlar a força central do corpo e exercê-la simultaneamente, o que poderia aumentar a força em 50%. O segundo nível era controlar a força central do corpo, bem como a força muscular. Eles poderiam ser usados ao mesmo tempo, dobrando a força. O terceiro nível permite controlar toda a potência do corpo e exercer força ao mesmo tempo, aumentando a força em 2 vezes. No quarto nível, todo o grupo de força do corpo aumentaria a potência. A força poderia ser multiplicada por 4. Além disso, cultivar a força do aço negro era muito útil para controlar a força de alguém. Se o corpo não fosse forte o suficiente, usar a força do aço negro com força causaria uma carga enorme no corpo e causaria ferimentos. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram quando ele recebeu a mensagem. Ele ficou atordoado. Existia realmente uma técnica física tão poderosa. Poderia aumentar diretamente a força física de alguém em 4 vezes. Se ele pudesse treiná-lo até o 4º nível, seria comparável a algumas das técnicas de combate contidas nos genes transcendentes de nível de chefe. No mínimo, o atual corpo de ferro negro de Lu Yuan não poderia aumentar sua defesa em 4 vezes. Isso foi muito exagerado. Era preciso saber que se tratava apenas de uma técnica física. Não era uma técnica de combate genética. Espere, Lu Yuan de repente pensou na postura de luta suave e natural do Homem de Pedra Negra. Será que a força do Homem de Pedra Negra não era tão grande quanto a de Lu Yuan, e ele só era tão forte porque usava a força do aço negro? O couro cabeludo de Lu Yuan formigou. Essa técnica física era muito mais forte do que o boxe militar e a espada mortal militar. Como esperado de uma técnica física herdada de uma civilização, e uma técnica física que somente gênios eram qualificados para cultivar. Foi uma pena que a civilização Stonemone já estivesse morta, e foi por isso que as ruínas apareceram aqui. Lu Yuan terminou de ler as informações sobre a força do aço negro e descobriu que essa técnica física ainda tinha suas limitações. Se o corpo não fosse forte o suficiente, haveria uma reação negativa. Nesse caso, o aço negro era, sem dúvida, o mais adequado para guerreiros do sistema de defesa e ataque. Afinal, em termos de força física, esses dois eram os mais fortes entre todos os guerreiros genéticos. Os mais fracos eram provavelmente aqueles do sistema espiritual ou elemental. Se fosse um guerreiro genético desse tipo, seria difícil para ele cultivar até o 1º nível. Se o usasse até o 2º nível, poderia até se ferir gravemente. Este aço preto pode ter sido feito especialmente para os tipos de defesa e ataque. Lu Yuan sorriu. Ele não estava tentando se gabar, mas em termos de força física, ele sentia que era considerado muito forte entre aqueles do mesmo nível. No futuro, ele só se tornaria mais forte. Afinal, seu corpo de ferro negro ainda poderia continuar a evoluir. Se ele pudesse cultivar a força do aço negro até o 4º nível, ele teria ganhado outra habilidade genética de combate de nível de líder. Embora não tivesse o efeito do gene transcendente, ainda era muito precioso. Afinal, era uma técnica de combate livre e tão poderosa. Quem não gostaria? Capítulo 53. Ordinário. Lu Yuan também guardou o cristal de herança do aço negro e 100 gotas de essência de pedra da lua. Com essas 100 gotas, ele agora tinha 139 gotas de essência de pedra da lua. Quanto ao orvalho da pedra da lua, Lu Yuan já havia absorvido tudo. Nesse momento, já era difícil para ele continuar absorvendo. Ele deixaria a essência de pedra da lua por enquanto e a absorveria depois de um tempo. Após absorver essas 139 essências de pedra da lua, mesmo que ele não atingisse 100%, ele seria capaz de atingir 90%. Naquela época, ele estaria pronto para quebrar o bloqueio genético e se tornar um guerreiro de primeira classe. Essa velocidade foi muito maior do que Lu Yuan esperava. Participante 11.9201, você deseja prosseguir com o teste de gênio nível 2. Se recusar, você deixará a Torre Stonemone. A voz no céu soou.
Lu Yuan pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Saia da Torre Stonemone. Apenas um homem de pedra negra foi suficiente para fazer Lu Yuan usar toda a sua força. 10 homens de pedra negra não era tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. Com a força atual de Lu Yuan, ele não tinha a esperança de passar. Embora ele realmente quisesse a recompensa de gênio de nível 2, ele estava no teste. Se ele deixasse o terreno da fonte de origem, estaria abrindo mão das recompensas que tinha agora. Lu Yuan ainda tinha autoconsciência. Era melhor parar enquanto ainda estava na frente. Assim que a voz de Lu Yuan baixou, uma luz branca envolveu Lu Yuan e o enviou para fora da torre do Homem de Pedra. Do lado de fora do portão de pedra da Torre Stonemone, uma luz branca brilhou, e o corpo musculoso do machado de ferro Kama apareceu. Nesse momento, sua armadura estava cheia de rachaduras. Ele abriu a boca e ofegou pesadamente. Contudo, seus olhos brilhavam de alegria. Os olhos dos homens com cabeça de cão brilharam quando viram Kama, e eles foram até ele. Meu senhor! Você está fora. Kama olhou para os homens com cabeça de cão e depois para o ambiente ao seu redor. Os guerreiros genéticos próximos também olhavam em sua direção. Vamos. Kama disse, sem se importar. Ele trouxe o grupo de pessoas com cabeça de cachorro de volta para onde elas estavam reunidas. Kama olhou em volta e disse lentamente: qual é a situação agora? Ping Xing, Sun Qian e os outros ainda não saíram. Sim, senhor, os 2 mestres famosos que apareceram são a Espada Sangrenta Mikyu e Martelo Grande Wang Leng. Os outros não apareceram. Algo em comum? Perguntou Kama, assentindo. Ouvindo isso, os homens com cabeça de cachorro se entreolharam. Um homem com cabeça de cachorro e pelo cinza disse: quando estamos no julgamento, se alguém entra no julgamento de elite, as ruínas anunciarão, não o nome, mas o número do julgamento. Interessante, Kama sorriu. Quantas pessoas foram denunciadas? Há um total de 37 pessoas que participaram do teste de elite, e uma delas participou do teste de gênio. O número de série é 11.9201. Ao ouvir isso, Kama ficou atordoado. X-9201. O julgamento dos gênios. Os corações dos homens cabeça de cão afundaram quando viram a expressão atordoada de Kama. Eles sabiam que Kama não havia entrado no julgamento dos gênios. O rosto de Kama escureceu e o ar ficou em silêncio. Os homens com cabeças de cão se entreolharam e abaixaram a cabeça, sem ousar falar. Após um momento de silêncio, Kama disse lentamente: o teste dos gênios, como isso é possível? Embora os golems de pedra cinza escuro do teste de elite não fossem fortes, sua defesa não era fraca. Seria preciso um certo esforço para matá-los. Havia 100 golems de pedra cinza escuro no teste de elite de nível 3, que eram muito difíceis de lidar. Seria preciso muita energia espiritual para passar desse nível. Após o nível 3, o teste de elite seria de nível 4. O teste de elite de nível 4 teria 1000 golems cinza escuro. Mesmo se ele usasse uma poção espiritual, seria difícil matar tantos golems cinza escuro. Como é possível alguém passar no teste de elite de nível 4? Kama refletiu por um momento e então se virou para olhar ao redor. Você sabe quem entrou no teste de elite? O homem com cabeça de cachorro cinzento ficou atordoado e disse: eu não tenho certeza. Afinal, alguns cultivadores eram lobos solitários. Eles não revelavam suas verdadeiras informações aos outros. Mesmo que passassem no teste de elite, seria difícil descobri-los. Além disso, havia também a possibilidade de falhar no teste e deixar a terra da fonte de origem, o que seria ainda mais difícil de encontrar. Especialmente aquele 11.9201, a dificuldade do teste de gênio é provavelmente extremamente alta. A probabilidade de ele sair vivo não é grande, não importa o quão difícil seja, você tem que investigar. Você tem que descobrir quem é esse número 11.9201. Sim. No momento em que Kama estava dando instruções ao homem de pelo cinza e cabeça de cachorro, outra luz branca brilhou do lado de fora da torre Stonemon. Uma mulher gato de pelos brancos apareceu. Assim que ela apareceu, os olhos de todos os homens gatos do acampamento brilharam.
Alguns guerreiros humanos gatos se aproximaram. Senhor Ping Xing. A armadura de couro de Ping Xing também estava levemente danificada, mas em menor quantidade que a de Kaman, e até mesmo sua aura não mudou muito. Ela acenou para os guerreiros homens gatos e voltou para o acampamento. Qual é a situação agora? Há alguma anormalidade nas ruínas? Um gato humanoide gordo com um par de orelhas laranja esfregou as mãos e sorriu. Há uma situação anormal. Um candidato com o número de série 11-9201 abriu o teste de gênio. Não sabemos se é você, Lord Ping Xing. Julgamento dos gênios. Os olhos de Ping Xing se estreitaram. Julgamento dos gênios? Não fui eu, ela balançou a cabeça. Ela franziu a testa levemente e olhou ao redor antes de desviar o olhar. Quantas pessoas ainda estão lá dentro? É difícil estimar. Aqueles que não passarem no teste morrerão todos e deixarão a terra de origem após a morte. Não podemos dizer quantas pessoas ainda estão no teste. Ping Xing estreitou os olhos em choque. Alguém realmente passou no teste de elite de nível 4. Como isso foi possível? No nível probatório, além de Sua Alteza Yi, poderia haver algum outro gênio capaz de matar 1000 golems de pedra cinza escuro. Ela respirou fundo e disse: fique de olho na próxima pessoa que sair e descubra cuidadosamente quem é esse 11-9201. Para poder iniciar o teste de gênio, ele deve ser um mestre extraordinário. Se ele gosta de gatos, cuide dele com todas as suas forças. Se ele for de outra raça, tente fazer amizade com ele o máximo possível. Se não conseguir, limite o seu crescimento. Sim. Não muito tempo depois, os participantes do teste deixaram a Torre Stonemon um após o outro. Algumas pessoas retornaram às suas próprias forças, enquanto alguns lobos solitários e poderosos olharam ao redor e se juntaram à multidão. Pouco depois, outra luz branca brilhou e o corpo de Luyan apareceu. Assim que ele apareceu, sentiu muitos olhares sobre ele. Luyan olhou ao redor e descobriu que um grande número de guerreiros genéticos estavam olhando para ele. Ele ergueu as sobrancelhas. É porque sou muito bonito. Não pode ser, certo? No mínimo, a estética dos homens-cão é definitivamente diferente da dos humanos. Por que eles estão me olhando assim? A expressão de Luyan era indiferente enquanto ele caminhava em direção ao grupo de humanos. Assim que ele entrou na área humana, Zhuo Ming, o jovem de cabelos dourados, e os outros se aproximaram dele. Zhuo Ming sorriu e disse animadamente: Irmão Yan, você saiu. Eu sabia que você sairia vivo. Como foi? Você deve ter conseguido chegar ao teste de elite, né? Sim. Luyan assentiu e sorriu. Sim. Ao ouvir isso, o rosto do jovem de cabelos dourados se encheu de admiração. Irmão Yuan, você é incrível. Você despertou há tão pouco tempo e já passou para o teste de elite. Se lhe dessem tempo, talvez até conseguisse entrar no teste de gênio. Zhuo Ming e os outros também concordaram com a cabeça. Zhuo Ming disse: sim. Irmão Yuan, se você tivesse despertado no ano passado, com certeza teria conseguido entrar no teste de gênio. A propósito, irmão Yuan, você sabia que alguém realmente conseguiu entrar no teste de gênio? Nossa, que audácia! Não sei qual figurão é esse. A expressão de Luyan não mudou, mas ele se sentiu um pouco estranho. Alguém conseguiu entrar no teste de gênio? Poderia ser ele. No entanto, ele mesmo havia iniciado o julgamento do gênio, então como eles sabiam? Luyan perguntou confuso. Existe mesmo uma pessoa tão poderosa? Você não sabe quem é essa pessoa. Então como eles sabiam que alguém tinha entrado no teste de gênio? Porque as ruínas vão transmitir. Toda vez que alguém entra no teste de elite, o número do teste será transmitido. Ao entrar no teste de gênio, haverá trovões, e isso me assustou. Luyan ficou sem palavras. Droga, as ruínas realmente tinham uma função de transmissão. Felizmente, ele não anunciou seu nome. Zhuo Ming suspirou. Estou realmente curioso para saber qual figurão começou o teste dos gênios sem fazer barulho. Era preciso saber que, entre os muitos guerreiros genéticos aqui, 37 deles entraram no teste de elite. Apenas um deles entrou no teste dos gênios.
Ele é muito forte. Lu Yuan concordou com a cabeça. Ele é realmente muito forte. Receio que seja um gênio com talento extraordinário. Ele pode até ser muito bonito. A boca do jovem de cabelos dourados se contraiu enquanto ele ria. Sempre achei o irmão Yuan bonito e talentoso o suficiente. Não esperava que houvesse um gênio ainda mais forte. Lu Yuan sorriu. Sempre tem alguém melhor. Há muitos outros gênios mais talentosos do que eu. Sou muito comum. Zhuo Ming olhou para Lu Yuan com o rosto cheio de linhas pretas. Irmão Yuan, parece haver um problema com sua definição de comum. Sério? Lu Yuan ficou atordoado. Sim, o jovem loiro e os outros concordaram. Capítulo 54. Essência de pedra da lua de alto preço. Pouco tempo depois, Liu Shi também saiu. Embora tivesse muitos ferimentos no corpo e sua armadura estivesse até um pouco quebrada, ele ainda tinha um sorriso no rosto. Liu Shi voltou. Ao ver Lu Yuan, sorriu e disse: Irmão Lu Yuan, o que você acha? Qual o nível que ele alcançou neste teste? Com a sua força, você deveria conseguir entrar no teste de elite, certo? Sim, Lu Yuan sorriu e assentiu. Passei pelo nível de elite 2. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, um brilho de surpresa surgiu nos olhos de Liu Shi. Ele sorriu e disse: Você despertou há apenas meio mês e já passou do nível de elite 2. Se tivesse despertado antes, receio que sua força já teria superado a minha. Seu talento é realmente incrível. Tem certeza de que não quer considerar se juntar ao nosso grupo financeiro Tianfu? Também posso solicitar outros benefícios para você. Com seu talento, acredito que os superiores concordarão. Lu Yuan balançou a cabeça e sorriu. Esqueça. Não suporto ficar preso. Era impossível para ele trabalhar, não em sua vida. É uma pena. Lu Yuan mudou de assunto. Olhando para a expressão do irmão Liu. Você passou no teste de elite nível 3. Ah, eu mal consegui. O rosto de Liu Shi estava cheio de orgulho e um sorriso. Lu Yuan sorriu. Entre os guerreiros genéticos aqui, receio que haja menos de 10 que consigam passar do terceiro nível da elite. A força do irmão Liu é considerada altíssima aqui. Ah, irmão Lu Yuan, você me bajula. Por favor, leia em Mi Box 9L com Liu Shi talvez não se importasse muito com os elogios das pessoas comuns. Afinal, seu status na cidade de Arnito não era baixo. No entanto, Lu Yuan era um gênio extremamente talentoso. Liu Shi ficou muito satisfeito com os elogios de Lu Yuan. Neste momento, um guerreiro genético do grupo financeiro Tianfu ao lado de Liu Shi disse em voz baixa: Gerente, tem alguém que passou no teste de gênio desta vez? O julgamento dos gênios. O rosto de Liu Shi estava cheio de choque. Com a explicação do guerreiro genético, Zhuo Ming, e dos outros, ele finalmente entendeu. Ele arregalou os olhos em choque. Alguém realmente passou no teste de elite de nível 4. São 1000 golems de pedra cinza escuro. Como ele conseguiu? Lu Yuan concordou com a cabeça e suspirou. Ele é realmente muito forte. Gostaria de saber quem ele é. Liu Shi olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso: Irmão Lu Yuan, não desanime. Você acabou de despertar e já passou do nível de elite 2. Se tivesse despertado no ano passado, com certeza teria entrado no teste dos gênios. Não precisa se sentir decepcionado. Você é extremamente talentoso, e o candidato que entrou no teste dos gênios pode não ser necessariamente mais forte do que você. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Desanimado. Quando fiquei desanimado? Aquele sujeito que estava no teste definitivamente não era mais forte que ele. Provavelmente era tão forte quanto ele. Afinal, era ele. Lu Yuan riu secamente e disse: O irmão Liu está certo. Vou continuar a trabalhar arduamente. Liu Shi assentiu com um sorriso. Depois de um tempo, Grin também saiu. Ainda havia alguns hematomas em seu rosto, e a armadura em seu corpo estava quase em farrapos. Até seu enorme escudo estava cheio de buracos. No entanto, ele ainda tinha um sorriso no rosto. O capitão saiu. Zhuo Ming e os outros ficaram muito felizes. Eles foram até ele. O jovem de cabelos dourados sorriu e perguntou: Capitão, como vai?
Em que estágio você chegou? Que sorte a minha, Green sorriu. Finalmente passei no teste de Elite nível 2 depois de usar vários métodos. Ao ouvir isso, o rosto de Zhou Ming ficou chocado. Capitão, você é tão corajoso. Ele realmente passou pelo mesmo nível de provação que o irmão Yan. Ao ouvir isso, o rosto de Green escureceu. Patifezinho, o que você quer dizer? Lu Yuan é forte, mas eu sou fraco. Zhou Ming, o jovem de cabelos dourados, e os outros se entreolharam e riram secamente, sem dizer nada. Ao ver isso, o rosto de Green ficou ainda mais sombrio. Nesse momento, Liu Shi se aproximou e disse com um sorriso: Senhor Green, você passou do estágio de Elite nível 2, então deveria ter obtido uma gota de essência de Pedra da Lua, certo? É assim. Eu quero comprar esta essência de Pedra da Lua de você, será que você está disposto a se desfazer dela? Green ficou atordoado. Olhou para Liu Shi e disse: O senhor Liu quer comprar esta essência de Pedra da Lua? Qual é o seu preço? Senhor Green, já que você é amigo do irmão Lu Yuan, você também é meu amigo. Com certeza lhe darei um bom preço. Que tal 3.000 cristais? Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou atordoado e um tanto surpreso. Uma gota de essência de Pedra da Lua equivalia a 100 gotas de orvalho de Pedra da Lua. Novos capítulos de romance são publicados agora. O poder espiritual contido no orvalho espiritual da Pedra da Lua e no cristal espiritual era semelhante. Uma gota de essência de Pedra da Lua continha apenas 100 cristais de energia espiritual. Embora a essência da Pedra da Lua tivesse muitos outros efeitos, como cura e melhora da força física, ela ainda era muito eficaz. Entretanto, Lu Yuan ainda não esperava que Liu Shi oferecesse um preço tão alto. Não apenas Lu Yuan ficou chocado, mas Green, Zhou Ming e os outros também ficaram chocados. Os olhos de Jilin se arregalaram ao olhar para Liu Shi. 3.000 cristais. O preço? O que houve? Senhor Green, estou sendo muito sincero. Este é o preço mais alto que posso oferecer. Não será baixo. Liu Shi franziu a testa ligeiramente. Não, senhor Liu, acho que o preço é um pouco alto. Liu Shi ficou atordoado por um momento antes de rir. Zhou Ming, o jovem de cabelos dourados, e os outros olhavam para Green com expectativa. Eu vendo. Green assentiu. Mesmo que a essência da Pedra da Lua tivesse vários efeitos, havia apenas uma gota, então não era muito útil para ele. Só um tolo se recusaria a vendê-lo por 3.000 cristais. Tudo bem. Liu Shi também sorriu. Vamos fechar o negócio, então. Os dois concluíram a transação rapidamente. Green ficou muito feliz ao receber uma pilha de cristais. Liu Shi também ficou muito satisfeito e revelou um sorriso. Irmão Lu Yuan, você quer vender sua essência de Pedra da Lua? Ele perguntou. Lu Yuan sorriu e balançou a cabeça. Não vou vendê-lo. Pretendo guardá-lo para meu próprio uso. Ele não tinha apenas uma gota de essência de Pedra da Lua. Ele tinha 139 gotas. Se as vendesse por cristais, teria 417.000 cristais. Para um guerreiro genético em nível de treinamento, isso era uma fortuna enorme. No entanto, Lu Yuan não tinha escassez de cristais espirituais. Além disso, ele precisava usar a essência da Pedra da Lua para cultivar. É verdade. Você é um monstro que pode matar centenas de feras ferozes todos os dias. Como pode estar sem cristais espirituais? Liu Shi balançou a cabeça com um sorriso e não mencionou a venda novamente. Na dimensão em ruínas, novos guerreiros genéticos chegariam de tempos em tempos, e também haveria guerreiros genéticos que completariam suas provações e partiriam. Principalmente os lobos solitários, eles já haviam encontrado uma oportunidade de escapar depois do julgamento. Entretanto, devido ao fato de muitos guerreiros genéticos terem morrido durante o julgamento, o número de guerreiros genéticos nas ruínas foi reduzido em mais da metade. Tanto Green quanto Liu Shi tinham suas próprias equipes, então, naturalmente, tiveram que esperar pelos membros de sua equipe aqui. Depois de um tempo, os dois franziram a testa. Liu Shi olhou para a Torre Stonemone. Faz tanto tempo, mas ninguém saiu ainda.
Parece que o resto deve ter morrido lá dentro. Green olhou para sua equipe. Apenas ele, Zhuo Ming, o jovem de cabelos dourados e o homem de cabelos curtos e pretos haviam sobrevivido. Ele franziu a testa ligeiramente e então suspirou. Parece que Li Ple e o John falharam. Nesse caso, iremos embora, Liu Shi disse enquanto olhava para Lu Yuan. Irmão Lu Yuan, você quer ir conosco? Neste julgamento, todos aqueles que sobreviveram ganharam algo. Receio que alguém vá atrás daqueles que sobreviveram. Lu Yuan também entendeu. Afinal, enquanto eles matassem os participantes do teste, todas as recompensas cairiam. Naturalmente, haveria pessoas que os interceptariam e os matariam. Provavelmente haveria muitas batalhas caóticas no palácio subterrâneo nos anos seguintes. Lu Yuan pensou por um momento e então assentiu. Tudo bem então, vamos embora juntos. Embora não tivesse medo de dificuldades, também não gostava de problemas. Conseguia evitar muitos problemas seguindo Liu Shi e os outros. Então vamos juntos, disse Green com um sorriso. Depois que todos terminaram de falar, o grupo de pessoas deixou as ruínas. No grupo de pessoas com cabeça de cachorro, Bersha observou Lu Yuan, Liu Shi e os demais saírem com um olhar frio. Ela se virou para Maus. Maus. Você não disse que eles não iriam embora juntos. Me explique agora. Maus olhos vagaram. Isso, eles realmente não se juntaram antes. Receio que seja porque todos ganharam algo dos restos mortais desta vez, então é mais seguro partirmos juntos, certo? Não me importa quais sejam os motivos deles. Qual é o meu próximo plano? A expressão de Bersha era fria. Terceira senhorita, desta vez Lu Yuan está com o pessoal do grupo financeiro Tianfu. Receio que não tenhamos a chance de fazer nada. No entanto, ainda temos uma chance no futuro. Afinal, já sabemos que ele está aqui. Contanto que o mantenhamos sob controle, encontraremos uma oportunidade. O Jingba lembrou Bersha. Berta respirou fundo e lentamente acalmou sua insatisfação. Ela assentiu e disse, você tem razão. Nesse caso, fique de olho nele de agora em diante. O progresso desse maldito humano é muito rápido. Ele provavelmente vai melhorar de novo depois de passar no teste desta vez. Precisamos matá-lo antes que ele fique mais forte. Jingba sorriu, revelando seus dentes afiados. Terceira senhorita, não se preocupe. Ele não terá muito tempo para aproveitar. Capítulo 55. Cidade de Sandstone. Sandstone City, fora dos portões da cidade. Lu Yuan e os outros entraram no portão da cidade sob o olhar de duas estruturas rochosas marrom-amareladas de 5 metros de altura. Olhando para os prédios amarelos da cidade, Zhuo Ming soltou um suspiro e sorriu. Finalmente voltamos. Eu estava com tanto medo na volta. O jovem de cabelos dourados assentiu e disse. Eu não esperava que houvesse tantas pessoas olhando para os guerreiros genéticos que saíram do teste. Com certeza. Todos sabem que há muitos tesouros nos restos mortais. Qual guerreiro que passou pelos testes nos restos mortais não obteve muitos ganhos? Se os matarem, poderão receber as recompensas. Certamente haverá pessoas dispostas a ajudar, especialmente os caçadores. Os outros concordaram com a cabeça. Tudo graças aos nossos números e à presença do Sr. Liu. Caso contrário, receio que não teríamos conseguido limpar o palácio subterrâneo. Green disse com um sorriso. Claro. Liu Shi também sorriu. Na região da cidade de Arrenito, eu, Liu Shi, ainda tenho alguma influência. Ele se virou para Lu Yuan. Irmão Lu Yuan, estamos na cidade. Ainda preciso voltar para a residência do grupo financeiro Tianfu para tratar de alguns assuntos. Não posso acompanhá-lo. Se precisar de alguma coisa, pode vir ao nosso acampamento. Nossa estação fica na área residencial A042. Você poderá encontrá-la facilmente se for até a área residencial. Sim, Lu Yuan assentiu com um sorriso. Eu vou. Liu Shi saiu com sua equipe. Enquanto observava as costas de Liu Shi enquanto ele saía, Zhuo Ming estalou a língua e disse com inveja. Por favor, leia em Mi Box 9L com uma área residencial de classe A. Como esperado do Tianfu Financial Group, eles estão indo muito bem em Sandstone City.
Eles são ricos demais. Os outros também concordaram com a cabeça. Green riu e disse: afinal, eles são um grande grupo financeiro. São diferentes de nós. O quê? Luan perguntou em dúvida. Há níveis em áreas residenciais? Green e os outros ficaram atordoados. Irmão Yuan, você não sabe? Nunca esteve na área residencial? Luan sorriu. Só fiquei em Sandrock City por algumas horas quando cheguei. Não voltei desde então. Chiado, todos, incluindo Green, estavam com os olhos bem abertos. Luan, você está na terra de origem há mais de um mês desde que despertou, certo? Ele nunca mais voltou? Você está vivendo na natureza. Green ficou chocado. Há algum problema? Luan ficou perplexo. Ele sempre pensou que todos fossem assim. Mas agora, não parecia. Não sei. Green balançou a cabeça com um sorriso amargo. Finalmente sei por que você consegue melhorar tão rápido. Talento é uma coisa. Esse tipo de tenacidade assustadora não é algo que todos podem. Terça-feira, a maioria das pessoas ficaria cansada depois de ficar na natureza por um tempo e voltaria para se recuperar. Eu não sou como você, que nunca voltou. Zhou Ming também ficou sem palavras. Irmão Yuan, você não precisa descansar depois de estar cansado. Não precisa dormir. Ele ainda é humano. O que você quer dizer com não humano? Quem disse que eu não descanso? Até preparei uma barraca e sacos de dormir. Todos ficaram sem palavras. Mesmo que passemos a noite na selva como um time, temos que dividir a vigília noturna. O jovem loiro deu um sorriso amargo. Irmão Yuan, você não tem medo do perigo quando está sozinho? Luan riu. Talvez eu seja descuidado demais. Também tenho muita sorte. Nunca enfrentei nenhuma ameaça. Luan naturalmente não diria que mesmo quando estava dormindo, ele ainda ligaria o corpo de ferro negro. Eu realmente não consigo comparar. Green balançou a cabeça. Certo, não vamos mais falar sobre isso. Luan, você não perguntou sobre a diferença entre as áreas residenciais? As áreas residenciais da cidade também eram divididas em diferentes níveis. O nível mais baixo de uma residência de nível D é compartilhar um quarto com outra pessoa, com uma pessoa tendo apenas um quarto. A residência de nível C é uma suíte para uma ou várias pessoas, a residência de nível B é uma casa geminada e a residência de nível A é uma pequena mansão com um pátio. Quanto mais avançados os níveis, mais luxuosos eles eram e, claro, mais caros. Os quartos de nível C custam 30 cristais por dia, e os quartos de nível A podem custar centenas ou até milhares de cristais por dia. As bases das grandes potências geralmente estão sob aluguel de longo prazo. Quantos cristais você acha que custará? Ao ouvir as palavras de Green, Luan revelou um olhar de realização. Não é de se admirar que Green e os outros estivessem tão invejosos. De acordo com esse cálculo, o aluguel de uma residência no Tianfu Financial Group não custaria centenas ou milhares de cristais por dia. Isso era quase metade da sua renda diária atual. Ele é muito rico. Luan não pôde deixar de suspirar. Sim? Zhou Ming assentiu e então olhou para Luan. Irmão Yuan, você também ganha muitos cristais espirituais todos os dias, então também é um homem rico. Ainda há muitas coisas na cidade de Sandrock que exigem cristais espirituais. Sem cristais espirituais, é difícil se virar. Zhou Ming suspirou e balançou a cabeça. Zhou Ming pode ter vivido uma vida boa na vida real, mas ele era um mendigo na terra de origem. Green sorriu e disse. Nesta cidade de Arrenito, áreas residenciais, arenas de duelo, bares e coisas do tipo são lugares muito gastadores. Barras? Tem um bar aqui. Luan ficou atordoado. Claro que sim. Guerreiros genéticos ficam tensos depois de matar na natureza. Ao retornar, eles naturalmente precisam relaxar, beber e conversar. Naturalmente, existem bares. O rosto de Zhou Ming revelou um sorriso ambíguo. Normalmente, homens poderosos e bonitos são muito populares em bares. Irmão Yuan, depois que você for embora, com certeza haverá muitas moças bonitas que gostarão de você. Luan revirou os olhos e disse com retidão.
Zhuo Ming, o que você está pensando? Eu, Lu Yuan, não sou esse tipo de pessoa. Há alguma mulher gato ou alfa aí? Lu Yuan sentiu que precisava encontrar tempo para criticá-lo. Certo, o que é esse campo de duelo? Campo de duelo é o lugar onde os guerreiros genéticos lutam. Eles não podem lutar na cidade de Sandrock, ou seriam mortos pelos constructos. O único lugar que poderia ser usado para batalhas era o campo de duelo. As batalhas lá geralmente eram apostas. Mesmo que alguém morresse no espaço de duelo, não morreria de verdade e não deixaria a terra de origem. É por isso que muitos guerreiros poderosos gostam de ficar por lá. Existe um lugar assim. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas, um pouco interessado. Embora fosse poderoso, a maior parte de sua experiência de combate veio de lutas contra feras ferozes. Na verdade, Lu Yuan não tinha muita experiência em combate com guerreiros genéticos. Se tivesse oportunidade, ele poderia ir dar uma olhada. Lu Yuan, estamos um pouco cansados deste teste no local legado. Estamos planejando ir para a área residencial para descansar. Você quer vir conosco? Green perguntou com um sorriso. Não sei. Lu Yuan balançou a cabeça. Vou andar por aí sozinho. Ótimo. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Ah, sim, é melhor comprar um cristal de comunicação para poder contatar as pessoas em Sandstone City. Não é caro e você pode encontrá-lo em muitas lojas em Sandstone City. Lu Yuan então se lembrou de que precisava comprar aquela coisa. Entendo, ele assentiu. Novos capítulos de romance são publicados agora. Green e os outros também se despediram de Lu Yuan, deixando sozinho. Lu Yuan olhou ao redor e escolheu aleatoriamente uma direção para caminhar. A última vez que ele esteve na cidade de Sandrock foi quando ele tinha acabado de entrar na área de origem. Naquela época, ele só podia ficar lá por 24 horas. O tempo era curto, então ele não perdeu tempo. Seu conhecimento de Sandstone City também era superficial. Agora que tinha tempo, ele poderia dar uma olhada mais de perto neste lugar. A rua era muito larga, com pelo menos 50 metros de largura, e havia construções gigantes de pedra com 5 metros de altura patrulhando ambos os lados. Havia muitos guerreiros genéticos andando pelas ruas. Em ambos os lados da rua havia lojas. Havia lojas que vendiam poções, armas genéticas, produtos em geral e conserto de equipamentos. Essas lojas não eram pequenas. Também havia muitos guerreiros genéticos entrando e saindo. Os funcionários lá dentro não eram guerreiros genéticos, mas construções de pedra. Entretanto, diferentemente dos golems gigantes de pedra que patrulhavam, os golems dos lojistas tinham cerca de 1,8 metros de altura. Lu Yuan foi até a loja para dar uma olhada por curiosidade. As poções, materiais e armas genéticas eram todos mais caros que o preço de mercado. Por exemplo, as poções de cura normais custam 60 cristais por frasco. No mundo exterior, o preço era de 8.000 moedas de bordo. Mesmo que a taxa de câmbio entre cristais espirituais e moedas de bordo fosse a mais baixa, 150, ainda custaria 9.000 moedas de bordo. Essa foi uma diferença de 1.000. Se a maior proporção de 200 fosse usada para calcular, a diferença seria ainda maior. A relação preço-desempenho não era alta. O mesmo ocorreu com os outros produtos. Mas mesmo assim, ainda havia muita gente que vinha comprar. Afinal, ninguém sabia se as poções acabariam. Como não podiam ser repostas no mundo exterior, só podiam comprá-las aqui. Lu Yuan comprou um cristal de comunicação no supermercado e gastou 200 cristais. Ele também comprou algumas coisas, como um bastão de luz para iluminação, o que lhe custou 1.000 cristais no total. Para as economias atuais de Lu Yuan, era apenas uma garoa. Depois disso, Lu Yuan lembrou que sua espada pesada precisava ser consertada. Durante o julgamento, sua espada pesada quase foi destruída na batalha com o golem de pedra negra. Lu Yuan foi até a loja de armas Geno. A loja tinha cerca de 400 metros quadrados e havia muitas armas genéticas na parede.
Havia espadas, espadas grandes, machados, martelos de guerra, armaduras e muito mais. Neste momento, muitos guerreiros genéticos estavam olhando para os produtos. Depois que Lu Yuan entrou, ele encontrou o Constructo atrás do balcão. O Constructo olhou para Lu Yuan, e sua voz mecânica rouca soou: "Bem-vindo, humano. Gostaria de comprar, consertar ou vender seu equipamento?" "Quero consertar meu equipamento. Por favor, vá até a porta dos fundos para consertar seu equipamento." A construção apontou para a porta ao lado. Lu Yuan assentiu e entrou. A sala atrás da porta era ainda maior. Havia uma mesa de refino com chamas queimando intensamente. A temperatura estava tão alta que Lu Yuan sentiu um pouco de falta de ar. Os constructos seguravam martelos de ferro e martelavam seus armamentos Geno. "Humano, você precisa consertar seu equipamento." Um constructo parado não muito longe da porta olhou para Lu Yuan com uma voz mecânica e fria. Lu Yuan assentiu. "Por favor, pegue seu equipamento." Lu Yuan sacou a espada de garra de besouro com a lâmina quebrada. Os olhos caqui do constructo brilharam com luz, e raios brancos pousaram na espada em forma de garra do besouro. Então, ele disse: "Esta é uma arma de elite. O dano é médio. O custo do reparo é de 500 cristais." Ao ouvir as palavras do constructo, alguns guerreiros genéticos que estavam consertando seus equipamentos não conseguiram deixar de olhar. Todos eles avaliaram Lu Yuan, com os olhos brilhando. Equipamentos de elite também eram itens muito valiosos em Sandstone City. Tão caro. A boca de Lu Yuan se contraiu. A taxa de reparo foi suficiente para comprar uma arma genômica comum. O constructo olhou para Lu Yuan e não falou nada. Embora essas construções tivessem alta inteligência, elas não tinham capacidade de barganhar. Lu Yuan queria tentar negociar com o constructo da equipe na farmácia, mas o constructo apenas olhou para ele e não falou nada. Isso fez com que Lu Yuan, que sempre quis baixar o preço, parecesse um idiota. Essa construção era a mesma. A boca de Lu Yuan se contraiu e ele disse: "Tudo bem", ele disse. Ele pegou 500 cristais e os entregou ao constructo. O constructo pegou o cristal espiritual e desapareceu sem nenhum movimento. "O tempo de reparo será de 16 horas. Aguarde pacientemente." Então, ele saiu com a espada pesada de Lu Yuan. Lu Yuan não estava preocupado com a possibilidade do constructo fugir. Tratava-se de uma construção vinda da terra de origem. Não pareciam ser formas de vida normais, e todos tinham suas próprias missões. A missão desta construção era consertar equipamentos. Ele teve que esperar 16 horas, então não conseguiria obter nenhum equipamento em um curto espaço de tempo. Lu Yuan planejou caminhar primeiro. Ele foi até a oficina e começou a fazer compras. A maioria das armaduras genômicas na loja eram normais. Entretanto, Lu Yuan também viu equipamentos de excelente qualidade. Por exemplo, um cajado de elite que pode aumentar o espírito e o poder das técnicas de chamas.